Boa tarde, vamos literalmente fechar as contas de 2022 com os nossos convidados habituais, hoje com uma versão diferente, já que o André Barreto está obrigado a permanecer em casa devido a bom comportamento. Boa tarde a todos, começamos com um número, como é habitual, à escolha, e começo exatamente por casa. Via Zoom, André Barreto, espero que sintonizado com estas festas que ainda duram. Qual o número para hoje? Antes de mais, boa tarde. Aqui desde longe, desde casa, cumprimentar a todos, cumprimentar os ouvintes. Para explicar um pouco melhor o número que trouxe hoje para a reflexão, eu vou ter que andar um bocadinho atrás no tempo, tentando não ser muito demorado. Em 2017, o Plano de Ordenamento Turístico estabelecia como limite máximo de camas para os 10 anos seguintes, reforço, para os 10 anos seguintes, as 40 mil camas, que excluía da contabilidade a oferta do alojamento local, vai lá saber-se porquê. Este número foi apresentado na primeira encarnação do atual secretário de Turismo, que achava que assim conseguiria preservar-se as principais características do destino e o ordenamento do setor. Deve ter sido por isso que autorizaram a construção de hotéis de mais de 600 quartos no centro do Funchal. Nada melhor nos define e ordena, sem dúvida nenhuma. Este novo plano vinha substituir o anterior, de 2002, parênteses para dizer que estivemos 15 anos sem rever o plano do setor que dizem ser o mais importante para a economia da região, que previa um teto máximo de 39 mil camas que à data não tinha sido atingido. Previa-se igualmente a necessidade de rever o plano de 30 em 30 meses, mais especificamente para avaliar o crescimento do alojamento local. Vou tentar passar à frente o disparate não terem considerado desde o início a necessidade de contabilizar o alojamento local nestas contas, a falta de qualquer racional para o número 40 mil ou outro qualquer, já agora, ou até a revisão de 30 em 30 meses, que aliás não foi cumprida, porque só 60 meses depois é que estão a analisar o problema, quando em 2019, há ela incluído, o destino cresceu a sua oferta de alojamento em mais de 20%. Agora, com o mesmo rigor e lógica com que sempre decidiram em relação a limites que, à primeira oportunidade, conforme os interesses, encontram forma de ultrapassar, chegou-se a mais um número mágico, 80. 80 quartos é o limite máximo que se deixa construir a partir de agora. Nós, fatalmente, andamos sempre ao sabor dos interesses, decidimos sempre em conformidade com critérios que não são os melhores, nem sobretudo os que defendem o superior interesse da população. Em 2017, quando me consultaram sobre este assunto no âmbito da discussão do plano de ordenamento, defendi o que sempre me pareceu fazer mais sentido. Um limite máximo de crescimento de camas ao ano, para que o percentual, para que o destino tivesse sempre tempo de acomodar esse crescimento sem sentir pressões excessivas em termos de qualidade, quer do produto no seu todo, quer do serviço prestado. Continuo a achar hoje que é o que faz mais sentido, o que desde logo teria impedido o que aconteceu em 2019 e o aparecimento de hotéis com o dobro do tamanho do que a lei permite. 80 quartos são um limite sem qualquer racional, porque se pegarmos naquilo que dizem os livros, o conceito de pequeno é associado a unidades com menos de 60 quartos e do ponto de vista da rentabilidade versus vem dar preço mais elevado, o número que apontam são os 100, nem encontro qualquer justificação que não seja agora proteger quem está no mercado com unidades maiores e isso, confesso, considero que não é aceitável. Portanto, 80, o número de André Barreto no fecho de contas de 2022. Cristina Pedra sugere um número bem maior, 1.610.000. Menos, 1.610.000, o que significa que é aqui um prejuízo. E isto porque ontem foi promulgado o Orçamento do Estado para 2023, e bem, promulgado, e para termos a noção, com
este orçamento, o Governo da República irá transferir para a administração central, pública, local, um acréscimo que o Sr. Primeiro-Ministro disse que era muito relevante. E no caso da Câmara Municipal do Funchal, ele é muito relevante. São mais 180 mil euros no ano. Só que, com as medidas, isto é obviamente irónico, mais 180 mil euros num ano. Só que com as medidas que vêm plasmadas, nomeadamente na atualização salarial e nas regras implementadas, que são de extrema justiça para quem trabalha, isso implica que, sem recortar mais pessoas aos quadros existentes no ano anterior, ou neste ano, 2022, isso implica um aumento de 1.810.000 euros. Portanto, por decisões administrativas do Governo Central, nós temos aqui um impacto em que o Governo não cuidou de fazer o equilíbrio que se impunha, de um prejuízo de 1.610.000. Está feito então o número de Cristina Pedra. Paulo Pereira sugere o número 6. Bom dia a todos. O número 6 vem na prática e de ser o único número que foi tornado público como justificável para a renovação antecipada da linha para o Porto Santo, da Porto Santo Line. O Governo Regional prorrogou com 2 anos de antecipação, como acho que prevê o contrato, tudo bem. Na forma como o Governo, que é quem tem responsabilidades perante a sociedade, e comunicou apenas tendo aqui umas viagens que dá e obriga o concessionário a fazer 6 viagens quando o aeroporto estiver fechado, de reservar 3 lugares para porto-santenses, se for necessário, quando for assim for necessário. O único número que justificou o Governo foi com 6 milhões de euros, que alegadamente perdoa, o concessionário perdoa à concedente, ao Governo Regional, a título de um pedido que tinha sido feito para custos do Covid, do Covid. E também o outro motivo, outra grande vitória do Governo Regional transmitida nesse processo foi que o transporte dos produtos agrícolas do Porto Santo passariam a ser de bordo. A mim o que me parece é que eu acho que o Governo Regional deveria dar mais substância a estes números para defender a sua decisão, independentemente de ser boa ou não. Relembro que esta questão desta linha, tal como a questão dos inertes, foram assuntos que desapareceram do mediatismo regional, mas continuam a ser vivos na sociedade civil, fruto de anos de inflamação, não sei se justa, se não, e das redes sociais. E encontra-se nas redes sociais uma série de questões que eu próprio tenho dificuldades em justificar, que é: o barco não vinha na mesma do Porto Santo para a Madeira, é um grande favor trazer os produtos agrícolas do Porto Santo. Que produtos agrícolas e que quantidades é que estamos aqui a falar nos próximos anos? Teria ficado mais, até para defender toda esta decisão. Se os 6 milhões pedidos fossem 12, tivessem sido 12, eram mais 10 anos de renovação de contrato. Tudo isto é apresentado como uma vitória. Eu acho que de uma forma algo perdulária por parte do Governo na sua decisão. Volto a dizer, num assunto que acho que merecia, até a própria qualidade que a linha oferece e da importância que tem, para salvaguardar esta relação que já é longa e a nível público. Que contrasta com uma informação, por exemplo, que eu vi hoje da senhora vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, relativamente à noite de amanhã, em que ela apresentou quantas pessoas vão estar a trabalhar amanhã à noite para limpar a cidade, quantos contentores de lixo vão estar, quantos carros ao serviço vão estar, qual a estimativa de lixo que tem para amanhã. Para a noite de 31 sabemos todos os números que estão presentes. Para o outro, que é uma decisão tão longo prazo, que já foi mais polémica, é apresentado sem grandes apresentações. Volto a dizer, acho que compete ao Governo apresentar melhor argumentação,
Nada contra o que foi tomado, porque não conheço o processo e como cliente a linha satisfaz-me plenamente, mas que enquanto economista e enquanto defensor e sabedor que o mercado aberto é sempre mais propício à produção de melhores resultados, todos os monopólios são distorções, mais ou menos justificadas, são sempre distorções. Então têm que ser justificadas e não me parece que neste caso específico o número 6 bem que acho que é uma justificação fraca, merecia mais justificação. Não volto a dizer, não estou a dizer que não é uma boa justificação, que não há melhores justificações, mas acho que devia ter tido mais corpo a justificação da decisão. Paulo Pereira, apresenta então o número 6 no fecho de contas de 2022. Quanto a assuntos, temos 3, cada um dos intervenientes sugeriu um. A Cristina Pedra sugeriu a instabilidade de um governo de maioria absoluta. O André Barreto para lá caminhou, dando a TAP como um exemplo maior de um certo estilo de governação, e o Paulo Pereira sugeriu a atualização do censo da demografia na região. Democracia também dava outros censos, mas isso é mais lá para setembro, outubro. E as implicações que tem o inverno, que alguns chamam inferno demográfico, curto, médio e longo prazo na economia e sociedade. Se calhar começávamos exatamente por aqui, porque destoa um pouco dos outros temas e, curiosamente, eu que andei entretido nestes últimos dias do ano com balanços e votações, dei conta que durante o ano fomos revelando dados preocupantes sobre as questões demográficas, nomeadamente que chamou muita atenção, o facto de nos últimos 50 anos termos perdido 64% em termos de nascimentos e também termos restado valores recorde em termos de mortalidade. Mas não me quero substituir ao Paulo, que vai então argumentar o que é que escolheu este tema. Em primeiro lugar, gostaria só de relembrar e dar um mérito a quem direito, a primeira pessoa, a primeira entidade e pessoa que nos alertaram aqui a Ordem dos Economistas da Madeira, para a qual eu ainda sou presidente, para nós participarmos, foi o Diário de Notícias e o Ricardo, há uns anos atrás, há uns 3 ou 4 anos atrás, e chamamos a atenção para a questão da demografia. E nós, na altura, apresentamos uma tese que continuamos a defender, que o processo é ótimo para aqueles que ficarão em condições de trabalhar, porque há cada vez menos trabalhadores e concorrências. E fizemos 3 artigos sobre isso e está-se a revelar que o trabalho braçal está cada vez mais a ser procurado e remunerado, porque é uma inevitabilidade. Mas essa é a parte boa da coisa para essa parte da população. A questão é que, na questão macro, temos uma população que está aqui, este inverno ou inferno demográfico, como referiste, está a ser acelerado. Nós estamos, e já se começam a sentir as consequências. Aquela coisa de empurrar com a barriga para a frente, que a coisa não vai rebentar no meu turno ou no meu mandato, como preferem os políticos. Temos uma decisão que já está a acontecer. A população só não caiu ainda mais nos últimos anos, e aqui 6% nos últimos, face a 2011, nós ainda temos o impacto de estar sempre a chegar aí umas pessoas para virem para cá viver e trabalhar, em especial fruto da Venezuela. Nós temos uma população a envelhecer e a população a envelhecer precisa de mais cuidados. Enquanto nós temos uma sociedade judaica, com princípios judaicos cristãos, em que nós entendemos que temos que cuidar dos mais velhos, independentemente das leis novas que estão a ser aprovadas, poderão estar a indicar que a intenção de sociedade de médio prazo será outra para os mais velhos, nós vamos precisar de cuidar dos mais velhos. E cuidar dos mais velhos não se trata com os robôs, nem com novas tecnologias da Amazon, é com um trabalho braçal. Trabalho braçal esse que também é muito procurado pelos 2 principais motores da economia da região, que é o setor da hotelaria e o setor da construção civil. E confesso que não sei como é que as coisas se vão coordenar, sabendo que a manta é curta e que algum lado vai ficar destapado. Sei que os mais velhos vão ter dificuldades financeiras a pagar, cada vez vão ficar mais caras as pessoas que cuidam dos mais velhos. Os trabalhadores de hotelaria vão pressionar para ganhar mais, desafiando os negócios do turismo a conseguirem cobrar mais ao cliente final.
num mercado que é mundialmente concorrencial. Se não cobravam mais antes, como é que vão cobrar agora? Vai ser curioso se o aporte de valor que o destino conseguirá dar ao cliente para justificar cobrar mais, e a construção, que tem, como vive numa destrução que o governo regional permite que haja menos risco de mercado, é outro grande disruptor. O quarto, ou seja, vai faltar pessoas. E depois ainda há isto para não falar do grande contratador, em que a população a cair, como está a cair, temos o grande contratador, que é o Estado, entidades públicas, a sacar recursos da economia que eles próprios assumem que é a economia produtiva, que é a privada. Portanto, são situações bastante desafiantes que já estamos a viver. Já não há aquela coisa que primeiro vai acontecer em França e vamos ver como é que eles vão resolver para copiarmos, que era uma conversa que a gente tinha aqui há uns anos atrás. Já está a acontecer cá, vai agravar exponencialmente. E é que há dias eu vi a senhora secretária dos Assuntos Sociais dizer que faltavam 200 pessoas para cuidadoras em domicílio. Está a arrebentar, não é? Com que salários é que vamos motivar pessoas para cuidar, que tipo de tratamentos é que vamos ter para os mais velhos, e como é que a indústria do turismo, a indústria da construção civil também vai conseguir sobreviver a isto, conseguir oferecer serviços, que isto não vai lá, quer outro, nenhum parece que era nepaleses à força, com todo o respeito que eu tenho pelos nepaleses. Portanto, será bastante desafiante. As soluções não são fáceis, isto não vai lá com políticas de natalidade, porque já não vai a Não tempo. basta haver cheques de 500 euros. Já não vai a tempo a baixar o IRC no norte da ilha, ou mesmo aumentar baixar o IRS no norte da ilha, ou dar algumas benesses de IMI, que já não vai, ajuda, mas já não vai a tempo. Temos problemas graves do custo de habitação, até para trazer pessoas de fora para virem para cá trabalhar. Temos desafios grandes na nossa sociedade causados pela demografia, que nós temos sempre aquela ideia que dos ciclos económicos, que isto repete-se, ora tem altos e baixos, mas que normalmente rima. E desta vez há um game changer, que é a questão da demografia. O que virá à frente poderá ser completamente diferente do que se vive por falta de pessoas e pessoas mais velhas. E achas que este tema tem sido encarado de frente pelos decisores? É difícil, não, porque para já ainda estou a ver como é que se corta uma fita de uma resolução de um problema destes. É difícil, ou fazer uma caminhada, com uma espetadinha, quando se resolve um problema destes, é mais complicado trazer votos com a resolução deste problema. E porque não se resolve? E como não se resolve? Eu não vou ter mérito político disto no meu turno, como o meu turno é em Marquena, no meu mandato. Isto, ok, é uma medida de longo prazo, vamos começar aqui umas medidas, mas vamos nos preocupar com o dia a dia, porque o Keynes, que eles gostam muito, disse uma vez: no longo prazo estamos todos mortos, e como já não vão estar cá, logo se vê. Nem mais. Cristina Pedra, temos verificado, e vão mais de 10, porque quando cai um ministro, caem secretários de Estado, muitas demissões num governo de maioria absoluta. Miguel Albuquerque ontem referiu que o governo liderado por António Costa está em decomposição. A instabilidade era pouco previsível num governo com tanta folga. Sem dúvida, nós temos aqui uma grande instabilidade num governo que tem todas as condições para, ou teria, teoricamente, todas as condições para implementar reformas estruturais. Cedo se percebeu, independentemente das demissões que existiram, cedo se percebeu que não havia nenhum intuito ou objetivo reformador. E, portanto, seria um governo de gestão corrente e não reformatório. E a questão que o Paulo levantou, e bem, é um problema estrutural. Portanto, para estas medidas estruturais, para problemas estruturais, é preciso uma estratégia implementar medidas. Medidas desde a redução da taxa de fecundidade, criações e alterações da própria legislação laboral para captar
horários de trabalho para as famílias poderem se adaptar, enfim, é um conjunto de situações que não vou alongar, mas que são questões de educação. O problema demográfico, da inversão demográfica, vem desde 1960 e sem agarrar de uma forma estratégica e que também levará décadas, continuaremos a ter o mesmo problema, menos ativos e mais não ativos. Em relação ao governo, ora bem, em janeiro de 2022 temos as eleições, que deu a maioria absoluta ao PS, com 41,6%, com 117 deputados, portanto mais 9 do que tinha em 2019, e mais 380 mil votos. Foi a segunda maioria absoluta do PS, a primeira foi com José Sócrates, se calhar já é um mau presságio, e o governo tomou posse em março de 2022. O que é que nós temos agora em 9 meses? 11 demissões. 2 ministros, o das infraestruturas e a da saúde, 9 secretários de Estado, em catadupa, portanto mais do que uma por mês, em média. A primeira foi logo de uma secretária de Estado, um mês depois de ter sido empossada, mas temos aqui situações bem mais graves, a de Miguel Alves de Caminha, que pagou 300 mil euros, que não se sabe para onde foi, e temos agora, enfim, ontem, a demissão do ministro Pedro Nuno Santos, que fora do governo vai dar mais preocupações e trabalho do que estando dentro do governo. Em todo o caso, ele próprio não tinha condições mesmo, já depois de ter sido autorizado pelo primeiro-ministro, depois da polémica da quota na família, e depois de toda esta situação que não conhece o que devia conhecer. Aliás, ele sempre teve uma forma de estar muito aguerrida, e isso é bom, mas também tem o ónus. E ele sempre se comportou como o verdadeiro CEO da TAP. Portanto, não é possível um CEO ter uma ignorância tal, nem é sequer aceitável. Com esta situação, nós temos à porta um ano 2023, um ano muito difícil, com taxas de juros a subir, inflação que é grande, ainda vai subir um pouco, depois vai estabilizar, mas não no sentido de descer, ela vai se manter alta, com enormes desafios sociais e o pior que podia acontecer era uma instabilidade também governativa. Não sei se existem condições para o próprio Presidente da República continuar a suster o atual governo. Pedro Santana Lopes saiu por muito menos. Agora, há aqui desafios, como é que fica o PRR, por exemplo, em que tem prazos muito concretos. No caso do Pedro Nuno Santos, não é, ele tem dossiês como a aviação, os portos que estão em greve, a habitação, e a habitação tem programas com custos controlados para a região, portanto é um dossiê que é fundamental que não haja atrasos. Portanto, a aviação entra agora em greve, os portos estão em greve, as infraestruturas de Portugal todas estavam com ele. Isto é um dossiê que não é só no continente e, portanto, isto vai ter aqui também chuva para a Madeira. Em todo o caso, o governo precisa de substituir quem vai saindo, mas não é só por aqui que pode ficar. O governo tem que arranjar forma de ter um novo fôlego, uma coesão, um escrutínio até que mereça confiança, que sabe quem é que está a pôr, até para não esboroar logo a seguir. E isto parece que temos já 50 anos deste governo, mas apenas temos 9 meses. Vem agora os próximos capítulos, o Ministro das Finanças dizer que não sabia de nada. Quando há comunicações à CMVM e à IGF, obrigatoriamente tem que haver uma comunicação ao Ministério das Finanças.
É verdade que o ministro anterior era o João Leão, mas não vem de um partido diferente, nem de um governo diferente. E, portanto, no mínimo, é aceitável ou é expectável que se passe a pasta. E se existisse alguma falta de colaboração, que eu não acredito em passar a pasta, pois faz-se como quando há rupturas de gestões anteriores, metemos a cabeça dentro dos dossiês, vamos às equipas e passamos a saber o que não podíamos saber antes. Portanto, aqui não há. eh, Enfim, é um próximo folhetim, porque o facto do Ministro das Finanças, o atual e o anterior, nada saberem, não me sossega, bem pelo contrário. Esta leviandade comprovada tem, por vezes, um denominador comum, a TAP. Ora, o André Barreto escolheu a companhia aérea como o exemplo maior de um certo estilo de governação pouco recomendável, por certo. É verdade. Gostava só de deixar uma pequena nota em relação ao que a Cristina disse antes. É que nós temos que reconhecer um mérito ao Dr. António Costa. Andámos durante imenso tempo a criticá-lo pelo facto de ele ter no mesmo Conselho de Ministros pais a trabalharem com filhas e maridos com mulheres, e as demissões eram menos. Ele agora abriu a porta e é o que se vê, eles caem que nem tortos. Portanto, ele lá saberia o que é que andava a fazer antes. Ahm, Passando aqui esta piadola à frente, em relação à TAP. A mim sempre me fez confusão a quantidade de regalias que determinados trabalhadores da TAP têm. Por exemplo, porque trabalham na companhia, poderem viajar à borla e ainda levar maridos, namorados, e sei lá, eu se não o cão e o gato. Isto é um absurdo que não tem fim, mas espelha uma determinada forma de funcionar que nós, como em tudo o resto, acabamos por dar como adquirido e deixamos de criticar, sendo que muitas pessoas, inclusivamente, até acham que está certo. Acabam por achar que está certo. Administradores não executivos que levam a levar para casa valores maiores do que eu, que trabalho 11 meses por ano e recebo 14 ordenados. Escolhas políticas para lugar-chave da companhia, como se pode ver pelo exemplo da mulher do Dr. Medina. Acordos como da doutora Alexandra Reis, que só foi do nosso conhecimento, atenção, porque a senhora foi parar ao governo, de onde aliás saiu sem devolver um tostão, que isso de vergonha na cara é conceito em desuso, é prática comum. A TAP, pelos vistos, é diferente da REN, é diferente da EDP, é diferente da Refer, é diferente da Vansi. Todas as empresas compradas, privatizadas, a maior parte delas adquiridas por capital estrangeiro, mas nenhuma delas com processos subvertidos, a andar para trás. Isto apesar de muitas funcionárias funcionarem em mercados sem concorrência, o que não é manifestamente o caso da nossa companhia aérea. Na TAP, o governo português meteu nestes últimos anos 3,2 milhões de euros. 1.000 milhões de euros, perdão. Antes fosse milhões só. Tinha lá dois grandes acionistas privados que, entretanto, expulsou, porque o senhor agora ex-ministro Pedro Nuno Santos, percebe muito de aviação, mais, seguramente muito mais, do que o senhor Nilman. Como, aliás, está bom de ver. 3,2 mil milhões de euros depois, o que podemos já concluir? Melhorou a qualidade do serviço da companhia? Quais as grandes reformas estruturais feitas para além do despedimento coletivo? Que regalias, entretanto, foram abolidas e que poupança isso gerou? Quais os investimentos mais significativos efetuados? O preço das passagens aéreas tornou-se mais competitivo e, em relação a uma das grandes bandeiras da renacionalização, a salvaguarda do princípio da continuidade territorial, estamos melhores? É que para todas estas perguntas nós não temos resposta. Nós que gastamos 3,2 mil milhões de euros numa companhia aérea. Não foi o ministro. Fomos nós, contribuintes.
Mas é isto que nós temos e temos porque neles votamos. Gente que acredita que governar é um momento, o que significa que hoje privatizamos, amanhã nacionalizamos, porque são as novas caravelas, e depois amanhã privatizamos outra vez, porque se calhar é melhor meter um motor alemão nos aparelhos. Gente que acha que governar é distribuir subsídios, que tudo se resolve derramando uns euros nos problemas, sendo que problemas grandes exigem milhões e problemas pequenos, para evitar que fiquem grandes, bastam umas centenas. Gente que pensa que se ninguém vir está tudo certo e que quando são apanhados ainda se armam em vítimas. Gente para quem o que conta é uma certa legalidade, que a ética é conceito ultrapassado para todos. A TAP é o espelho do país. O meu problema com isto é que esse país é o meu. Um país que decide dar 3,2 mil milhões de euros à TAP, enquanto aqui ao lado, em Espanha, o IVA dos produtos essenciais baixou de 4% para 0% e alguns outros considerados importantes se reduziu de 8% para 4%. São prioridades, é verdade, mas são o espelho do país que temos e a TAP é efetivamente o exemplo maior de um certo estilo de governação. Uma governação que poderá tender a privatizar a TAP. Acreditam nesse ponto? Paulo Pereira, a privatização é inevitável? Eu já não digo nada, porque a partir, não, mas tem uma justificação a não dizer nada, porque em condições normais era óbvio que a nacionalização era em condições normais, se acreditava ser uma DGCOMP e dizer que o normal funcionamento das normas da própria União Europeia, e nunca pensávamos que aquilo era um fogo fugaz, mas aconteceu. E depois injeções multimilionárias na TAP também julgámos que ia ser proibido pelas entidades europeias, mas abrir isso uma exceção. Ou seja, a União Europeia está presa por arames e vai fazendo cedências aos miseráveis do Sul, vão fazendo, enquanto forem para estas mitigâncias à dimensão da Europa, eu penso que a tolerância tende a ser infinita até o dia que é de repentino. Não me admira que claramente que é do interesse do regime manter a TAP, à procura de uma saída mais airosa para aquilo agora que já não está a pessoa que faça mais, que fique mais incomodada com isso, poderá ela, essa pessoa, que eu acredito que um dia seja líder do PS, que é o Pedro Santos, poderá ser, comigo não teria acontecido, mas se calhar aproveita o momento para poder, se aparecer alguém interessado. É mais fácil, Cristina Pedra, é mais fácil privatizar a TAP do que fazer cair o governo? Para já, vamos pôr as coisas. O que é que interessa ao cidadão? Ou que paga impostos? Ou que o André dizia, todos nós? Se calhar é não existir a TAP. E, portanto, é a altura, muito a sério, de pensar se devemos ter uma companhia de bandeira. E este estudo é um estudo que eu não digo que é a solução, mas que eu gostaria de ver feito. Eu subscrevo tudo o que foi dito. Dou aqui situações graves. Numa empresa em dificuldades, não pode haver as indenizações, as remunerações, as compensações multimilionárias que existem, as compras dos BMWs que foram revertidos, os bónus que estiveram em cima da mesa, os prémios multimilionários, as nomeações. Ora, numa empresa em dificuldades, que é sustentada pelo erário público, isto não pode acontecer. E, portanto, ou é uma empresa racionalizada, e então poderá existir, ou não mesmo assim. Nós temos casos como na Suíça, que não tem uma companhia de bandeira, não está pior servido do que nós, se calhar ao contrário. Em todo o caso, também fazendo jus ao ex-ministro Pedro Nuno Santos, ele tinha um excelente relacionamento com os diversos sindicatos, as mais de 2 dezenas de sindicatos que lá existem. E não há dúvida que, de forma discreta, fez um emagrecimento grande nestes 9 meses na TAP e consegui fazê-lo, sendo aplaudido pelos sindicatos. Nestes 9 primeiros meses, a TAP tem resultados operacionais positivos, o que é algo que não acontecia. Portanto, há aqui um mérito de facto. Mas eu ponho em questão a própria existência da TAP. André, privatização ou extinção? Vamos ver.
A mim faz-me alguma confusão Desculpem, deixem-me só dar uma nota que eu tenho ouvido muito boa gente a pedir a demissão da Presidente do Conselho Executivo. Bem, não sejam parvos, peço desculpa pela expressão, é que pelo menos deixem sair o relatório da IGF e da CMVM, porque se a Alexandra Reis levou a uma indemnização simpática de $500 000, então vão fazer as contas ao que será uma indemnização à Presidente do Conselho Executivo. Será mais de 1,5 milhão, de certeza. Muito mais. André, se essa pergunta me tivesse sido feita antes de terem sido gastos 3,2 mil milhões de euros na companhia, a resposta era evidente, extinção. Acho um bocadinho estranho nós estarmos a dar exemplos de países do terceiro mundo como a Suíça, Cristina, por amor de Deus. Quer dizer, convenhamos, não é? Exatamente. Eles não têm companhia aérea porque eles não têm condições para ter companhia aérea porque eles são pobrezinhos. Nós estamos noutro patamar, quer dizer. mas ganhamos à Suíça, André. Ganhamos à Suíça no futebol, que já no handball já não dá, mas quer dizer, a extinção seria o mais lógico. Ou deixar que a TAP conseguisse funcionar em circunstâncias normais, num mercado que é altamente competitivo e regular. Isso seria uma outra possibilidade. O facto da TAP ter conseguido resultados operacionais positivos agora no último ano também tem a ver com o que aconteceu de boom nas viagens, não é? Também tem a ver com a redução de efetivos, sim, e esse mérito não quero retirar ao anterior ministro, mas o mérito dele acaba aí. Porque em relação ao incremento do lado das receitas, ele faz-me lembrar aqui os governantes locais que todos os meses vêm com as estatísticas do setor de turismo como se esse mérito fosse deles e não de quem trabalha no setor, não é? Portanto, eu sei que eu estou a dar uma não resposta. Sim, mas está percebido. Até porque temos que avançar para o fecho com uma deliberação que hoje até pode ganhar contornos de resolução para o ano novo. Começa pela Cristina Pedra. Ora, eu gostaria de deixar aqui um voto e uma reflexão na cultura do cliente. A privada tem esta cultura, tendencialmente, nem todos têm. A autoridade tributária já há alguns anos passou a encarar o contribuinte como um cidadão que deve ser acompanhado, esclarecido, e passou a ter esta cultura, e eu faço votos para que todos nós, os empresários que ainda não o fazem, mas muito na administração pública, na administração local, entendamos e olhemos para, no nosso caso, o munícipe, ele é o cliente, não é uma pessoa chata que vem apresentar uma reclamação, não é uma pessoa chata que diz que tem um muro a cair ou outro exemplo qualquer, é um cliente, é o cliente da Câmara. E ter a cultura do cliente é uma cultura que todos nós devemos abraçar para sempre e em todos os lugares. Paulo Pereira, a tua resolução ou deliberação deste fecho de contas? Além de esperar que agora que toda a gente está à espera de um ano difícil para o próximo ano e normalmente as massas estão erradas, haver uma esperança que as massas estejam erradas não na dimensão das dificuldades, as que elas não sejam muito maiores que as que se fala agora, mas que sim, que as coisas acabem por ser não tão difíceis como se esperam, apesar de eu achar que poderão, de facto, será desafiante ver o que vai acontecer no segundo semestre do próximo ano, com a questão
da perda de poder de compra dos mercados emissores. Vamos sentir se é verdade que o turista, como é que ele vai reagir, e também uma coisa que é curiosa é percebermos a quantidade de contratos de promessa de compra e venda e de reservas que foram feitas a uma série de imobiliário de alta qualidade que foi feita na Madeira, e grande estoque que foi construído nos últimos 2 anos, que agora vai mesmo estar em condições de ser formalizado, estar vendido, não a estar escriturado. Agora as condições legais para ser escrituras decorrerão em grande parte nos meus projetos e mesmo projetos isolados em 23, saber se vão, com as dificuldades, se os compradores vão mesmo formalizar ou se os investidores e especuladores terão que ficar com eles com o produto nas mãos. O voto que faço é que corram todos pelo melhor, e que o próximo ano, que ainda é um ano marcado por mais, outra vez, aqui na Madeira nós temos eleições todos os anos, é uma inevitabilidade deste sistema, mas é um ano em que a tendência vai ser para termos mais estádios, orçamentos recordes, esta coleção de orçamentos recordes que a gente tem, vai estar mais presente, vai haver mais consumo de recursos do privado. Era tentar percebêssemos que o mercado precisa de mais concorrência, precisamos de menos burocracia, e isso leva a que o Estado, que tenhamos todos, volto a repetir, tenhamos todos consciência que não podemos estar sempre à espera que eles, os políticos, o Estado, resolva todos os nossos problemas. André Barreto, deliberação final. Dividido em duas, se puder ser. Uma, que o próximo ano seja definitivamente o ano do regresso de uma certa ética em tudo aquilo que nós fazemos, não só profissionalmente falando, como nas nossas práticas atuais. Depois, tentar fazer com que esta dubaificação do nosso destino termine de uma vez por todas. Nós temos que compreender aquilo que nós estamos a fazer e o impacto que determinadas coisas, determinadas decisões têm no todo. Pensar no disparate que é um eventual aumento do Porto Funchal, ou na falta de racionalidade de um túnel que vá da Praia Formosa até à Boa Nova, esventrando a nossa cidade mais um bocado. Era o que eu desejava deixar com essa opinião. Muito obrigado à Cristina Pedra, ao André Barreto e ao Paulo Pereira. Da minha parte, agradeço com estima a cooperação dos três e também de todos os outros que neste e noutros programas da TSF consolidam a democracia por via do pluralismo opinativo e da diversidade construtiva. Sejam felizes no que resta de 2022 e tenham esperança redobrada no ano novo. Obrigado, bom ano. Feliz ano.